Oi, pessoal! Vamos lá? Hoje tem conteúdo novo e o canal tá muito rico, muita coisa. Vamos trabalhar forte. Pra gente não perder mais tempo, tá? Deixa eu direcionar aqui. O que é que a gente vai falar hoje, Scarlett? Gente, o último vídeo de conteúdo foi um vídeo que eu falei de queimaduras e eu senti que precisa um pouquinho mais. Correu esses dias um vídeo curtinho lá no Instagram de um pessoal tentando socorrer um homem que foi eletrocutado, tá? E ele tá preso em uns andames. E aí o pessoal não realizou os cuidados direcionados, em vez de um, agora a gente tinha duas vítimas. Deixa eu só organizar. Acho que é melhor desse lado mesmo. Tá? Então vamos falar aí um pouquinho dos cuidados iniciais e as orientações eu vou dando a vocês. Gente, não deixa de clicar aí no gostei, tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aí, depois eu respondo vocês. E se vocês tiverem urgência nessas dúvidas, eu vou deixar o link do meu Instagram também aí embaixo, aí vocês podem se direcionar para lá e eu respondo rapidinho. Tá? Vamos lá, cuidados iniciais. Avaliação do trauma. Como é que a gente faz a avaliação do trauma em um paciente queimado? Primeiro, sinais vitais, tá? Fazer a avaliação de sinais vitais. Depois, a avaliação da superfície corporal queimada. Quanto desse corpo foi queimado? Quanto dessa vítima? Quanto dessa vítima foi queimado? Quanto de lesão ele tem? A gente tem aí a regra dos 9, tá? A profundidade. As partes do corpo que foram atingidas, tá? As partes. E a etiologia da queimadura. Scarlett, o que é a etiologia da queimadura? Se a queimadura foi por fogo, por base, choque elétrico, como a gente viu esses dias no vídeo, tá? Se a queimadura foi uma queimadura biológica por animais, observar isso e realizar os atendimentos. E aí, o que é que eu trago aqui para vocês? Vou botar aqui, deixa eu diminuir um pouquinho mais para não cobrir o texto, porque se vocês quiserem podem fazer print da tela, tá? Atendimento pré-hospitalar. Primeiro de tudo, quando você entra no atendimento pré-hospitalar, você tem que conhecer as leis do socorrista. Ah, Scarlett, eu não tenho que conhecer sobre o atendimento? Tem, mas você precisa conhecer as leis do socorrista, senão o seu conhecimento de atendimento não vai significar nada, tá? Cuide da sua segurança, da de terceiros e depois a segurança da vítima. Scarlett, mas a vítima está precisando ali de atendimento. Gente, se você for de encontro àquela vítima e se colocar em risco, pode ser que daqui a pouco eu tenha duas vítimas. No lugar de uma, tenham duas, você e o outro. Tá? Quando a gente fala de queimaduras, aí a gente viu, né, no vídeo do Instagram, a queimadura com choque elétrico, tá? Uma vítima que foi eletrocutada, então observar se a rede está desligada para que você não se torne outra vítima. Se você não tem segurança, a companhia de energia ainda não chegou e a vítima continua lá, gente. Infelizmente, você só pode entrar em contato com a vítima depois que a rede for desligada. Porque você não pode colocar a sua segurança em risco, tá? Aí, quando a gente fala de chamas, por exemplo, não entre em contato, não entrar em ambientes em chama, tá? Cuidado com vítimas em chama. Antes de você prestar assistência ali, cuidado, porque se ela vem, corre e te abraça, são duas pessoas em chamas agora pegando fogo, tá? Então, gritar realmente para que essa pessoa pare, deite e role, e quando ela estiver rolando, você abafa ela com um cobertor molhado, para que possa realizar o primeiro atendimento. Afaste-se de ambientes em chamas, tá? Se for o caso. E aí a gente tem aqui embaixo A, B, C, D, E. Scarlett, cadê o X da atualização? Como é que o vídeo em 2022 não tem o X da atualização? Como assim? Gente, calma. Vê só. A avaliação primária, ela é X, A, B, C, D, E, desde a última atualização.
tá? Priorizando, tem a prioridade aí do primeiro minuto do atendimento, quando você chega, e ali você tem que fazer o melhor, tá? E aí você avalia o que é que mata mais rápido. Realmente, o que mata mais rápido é as grandes hemorragias. Mas aonde a gente encontra grandes hemorragias? Geralmente está associada a traumas, a vítimas de acidente automobilístico, por exemplo, politraumatizados, a amputações, a fraturas expostas. A gente não tem isso em paciente queimado? Tem. Mas, quando a gente fala aqui no contexto do vídeo, a gente está se referindo a pacientes com grandes queimaduras, tá? Pacientes que foram vítimas aí de chamas, por exemplo. Então, quando a gente tem ali vítimas em chama, a gente não tem grandes hemorragias naquele momento, visíveis pelo menos, porque já que esse X são das grandes hemorragias externas. Paciente queimado, as extremidades ou então as lacerações que possam gerar grandes hemorragias, elas estão cauterizadas, tá? Então, não é o grande destaque. O X aqui não é o grande destaque, mas na avaliação primária do trauma, sim, o X está presente. Eu não estou descartando a importância dele, tá? Mas, no paciente queimado, a gente tem algumas avaliações que elas são mais necessárias. Não é a mesma coisa a gente tratar um paciente politraumatizado por um acidente automobilístico do que um acidente doméstico, com queimaduras severas ou explosão de gás, tá? E aí, o que é que a gente vai avaliar, Scarlett? Então, vias aéreas, tá? Avaliação de comprometimento da permeabilidade ali. Se o paciente estiver desacordado, realizar manobra de Shift ou então de Antruste, tá? Se você tiver disponível e for habilitado, usar a cânula orofaringe, tá? Ou intubação orotraqueal, dependendo de como estiver esse paciente. A intubação orotraqueal é um procedimento médico, tá? Então, a gente precisa desse profissional para realizar ele. Mas as outras manobras, a cânula e outras utilidades do profissional, outras coisas o profissional enfermeiro pode fazer para melhorar ali a permeabilidade das vias aéreas. Depois eu vou fazer o quê? Observar o padrão respiratório, tá? Ver a respiração. Observa se as incursões estão sendo mais profundas, se elas estão sendo curtinhas, tá? Vê ali o padrão respiratório e a profundidade das incursões. Atenção ao paciente com risco de queimaduras inalatórias. Quais seriam essas queimaduras? Quando você observar que o paciente tem o rosto queimado, cílios queimados, sobrancelhas, cabelo, tá? Suspeitar ali de lesões nas vias aéreas, queimaduras nas vias aéreas. Então, logo naquele primeiro momento, você vai oferecer oxigênio, tá? Vai suplementar ele ali com O2 em alto fluxo. Scarlett, eu vou suplementar em quê? Em máscaras. Não tenho máscara, então coloca um catéter até você ter uma máscara disponível. Tá? Fazer avaliação da circulação, monitorização cardíaca e oxiometria. Tá? Pacientes com lesões nas vias aéreas, a gente tem que ficar de olho nele. Que é um paciente que pode rebaixar muito rápido. Ele está ali conversando com a gente, de repente ele rebaixa, tá? Reposição volêmica com cristalóides. Por quê? Porque esse paciente vai estar perdendo líquido. Scarlett, você falou que ele não tem grandes hemorragias, mas as queimaduras, elas geram grandes edemas. E os edemas, o que é? O extravasamento do líquido de dentro das veias ou das artérias para fora. Esses líquidos sempre são sangue? Não, é plasma, tá? Água, tá bom? Avaliação da perfusão das extremidades. Muito bem. E a gente vai fazer a avaliação de dor e a avaliação de Glasgow, tá? Eu vou fazer um vídeo para vocês falando sobre a avaliação de Glasgow, que eu acho ela bastante importante dentro do atendimento pré-hospitalar, dentro do atendimento no intra-hospitalar também, tá? E ali, eita,
Pronto. A gente faz ali a avaliação do Glasgow, tá? Observa se esse paciente, ele tem algumas alterações, observar a hipóxia, tá? Ver se esse paciente não abusou de álcool, ou então de drogas. A gente pode fazer isso com uma avaliação das pupilas. O controle da dor, através de analgesia, tá? Principalmente porque as queimaduras superficiais ali, elas doem muito. A gente tem uma queimadura de espessura, a gente tem as queimaduras de espessura parcial, que elas doem muito, porque atinge ali as terminações nervosas, tá? E fazer a exposição da vítima. O que seria essa exposição? É a remoção das roupas, de adornos. Gente, retirar tudo mesmo. Se você deixar um anel, lembra que essa vítima queimada, ela vai edemaciar ainda. Se você não tirar o anel naquele momento, quando ela estiver edemaciada, bastante inchada, vai ficar muito mais difícil de fazer a remoção, tá? Controle de hipotermia durante o processo e resfriamento da área queimada de 5 a 20 minutos em água corrente. Cobertura das lesões. Por que cobertura das lesões ali? Porque, lembra que eu falei aqui na avaliação da dor, as terminações nervosas estão expostas. Isso gera muita dor no paciente, então a gente tem que fazer esse controle. Até saber o momento que o médico vai poder fazer a analgesia ali para a gente poder dar os cuidados iniciais aos curativos. Como é que eu faço essa avaliação de gravidade? Olha só, a gente teve uma atualização aí em relação aos termos. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Aqui no Brasil, a gente ainda utiliza, o Ministério da Saúde permanece com essa avaliação, tá? Mas no âmbito internacional, a gente já usa espessura superficial, espessura parcial profunda e espessura parcial total. Tá? A gente já conhece mais ou menos, porque a gente trabalhava com primeiro, segundo, terceiro grau, eu até deixei aí para vocês, para que a gente possa se situar realmente como tá. Scarlett, e aonde é que você viu isso? Então, o PHTLS, na última atualização, tá? Ele traz essa nova nomenclatura. E o Ministério da Saúde ainda permanece com a nomenclatura de primeiro e segundo grau, ok? Então, vamos lá. As queimaduras de espessura superficial. Geralmente atingem a camada da pele ali, a derme, tá? Tem uma aparência de hiperemia, sem perda da integridade. Então, a gente associa muito às queimaduras solares, tá? Sinais e sintomas ali, a dor, que é muito intensa, e o edema. A gente vê que queimaduras solares, às vezes aparece bolhas. Então, a gente observa. Qual seria o tratamento? Pomadas e cremes hidratantes. Tá? Já nas queimaduras gente, aqui, nessa queimadura de primeiro grau, é importante a gente avaliar também o que é que foi, qual é a etiologia da queimadura, para ver se não há uma incoerência ali no tratamento. Lembrando que água vale sempre, hidratação sempre, tá? Porque esse paciente, se ele tem uma queimadura, ele vai ter edema e tem uma perda de líquido. Parece que eu tô um pouquinho gripada. Nossa. Vamos lá. Espessura parcial. Ela atinge a derme, a epiderme e a derme superficial, tá? Aí já tem a aparição de flictemas, a aparição de bolhas, tá? Íntegras ou rotas, tá? A gente tem edema e tem uma produção ali de exudato e a dor intensa. Lembra das terminações nervosas, tá? O que é que a gente vai realizar? Limpeza, hidratação desse paciente e a gente precisa de um curativo oclusivo. Já nas queimaduras de espessura parcial profunda, são queimaduras mais graves, tá? Que envolve a derme profunda e anexos da epiderme, tá? Nós temos flictemas rotos, no caso, bolhas que já foram rompidas, ou então até a laceração da pele em si, tá? Antes mesmo da formação de bolhas, tá? O leito de coloração esbranquiçada, o leito da ferida,
edema e dor leve. Por que a gente já tem dor leve se é uma queimadura mais grave? Porque a gente já tem a perca das terminações nervosas, elas foram lesionadas. E como seria feito esse tratamento? Antibiótico terapia, hidratação, limpeza e curativo. Ok? Terceiro grau, ou espessura total, tá? Epiderme lesionada, toda a espessura da derme, anexos dérmicos, tá? Vasos sanguíneos, musculatura e ossos. Nós temos todas essas partes lesionadas, tá? A aparência, cor marrom, acastanhado, amarelado, ou um esbranquiçado enrijecido. Características de sinais e sintomas, edema e dor diminuída. Lembra da questão da dor? Por quê? Porque as terminações nervosas foram atingidas, então não tem mais ali. E qual seria o tratamento? Tratamento cirúrgico, tá? Precisa ser removido para poder ter tecidos viáveis ali para a cicatrização. Dependendo da profundidade, dependendo da gravidade, esse paciente ele vai precisar de enxertos de pele, e aí precisa de tratamento cirúrgico, precisa passar mais tempo nas unidades hospitalares para poder a gente prestar melhor essa assistência. Gente, aqui acho que depois eu vou fazer uma aula para vocês, só para a gente treinar e ficar craque, tá? Sobre superfície corporal queimada. Nós temos aqui duas regras, printa aí para vocês, mas eu vou destacar aqui para a gente a regra dos 9, porque é a mais utilizada. Tá? Inclusive, no nosso cálculo de reidratação, é a regra que a gente utiliza. Tá? Então, cabeça, vamos começar por adultos, tá? Cabeça, os braços, 9. O tórax, tá? A frente aqui, tórax e abdômen, 18. Por quê? Porque em cima é 9 e embaixo é 9. E nas costas, Scarlett, do mesmo jeito. Em cima é 9 e embaixo 9. Ok? As partes genitárias, 1. E os membros inferiores, 18 e 18. Scarlett, eu só queimei a panturrilha. Se só queimou a panturrilha, então a gente vai fazer a divisão. Se você tivesse queimado ali a frente da perna toda, seria 9, tá? Se você só queimou abaixo do joelho, então seria o quê? 4,5. Isso, 4,5. Deixa eu abrir aqui o tracinho pra gente. Vamos riscar. Olha aqui, a perna total ela é 9, tá? Metade da perna, ela é 18, desculpa, perdão. Metade da perna é 9. Se queimou só a frente da perna, é 4,5. Certo? E assim a gente vai fazendo essa divisão. Do mesmo jeito aqui, ó. O tórax todinho, aqui, tudo isso aqui. Opa, pegou o genital aqui. É 18. Metade é 9, tá? A frente toda 18, a parte de trás toda 18, 18 com 18, 36. Tá bom? Pediatria, olha só como é que fica a nossa regra. Cabeça, 18, tá? O tórax, 18. Frente e verso. Ok? 18 na frente e 18 atrás. Dividindo também, minha gente. 9 em cima, 9 embaixo, por isso que dá 18. Os braços, 9 e as pernas, 12. Tá bom? Vou apagar aqui. Essa é a regra dos 9. Tá? Cabeça 9, braços 9, tórax completo aqui, 18. As costas, 18. As pernas, cada uma, 18. 9 na frente, 9 atrás, por isso que dá 18, tá bom? Vamos voltar aqui.